Queria aproveitar hoje para nós falarmos de alguns assuntos. Nós temos falado nossos outros encontros de mestres que não foram dentro do cristianismo, para que a gente entenda todo o propósito dessa casa de Padre Pio, que é propugnar por nós, batalharmos dentro de nós para despertarmos para uma verdade, a verdade de que tudo é um, de que a unicidade é a grande matriz, a grande essência, e por sua vez, por ser essência, se expressa em toda a infinita existência da criação. E a infinita existência da criação são os universos, com seus seres incontáveis, essa infinitude que fica muito além da nossa compreensão, mas que está enraizada na unicidade. Essa é a nossa batalha aqui. A gente tem falado de Buda, falamos de Muhammad e do islamismo em encontro passado, e temos falado, e hoje eu vou falar disso, é por isso que eu estou voltando a bater um pouco nessa tecla, porque sempre haverá alguém de primeira vez, talvez, conosco aqui, e nós entendermos que todo o trabalho de todos esses avatares, seja em qualquer religião, ele está sempre moldado num propósito único, que é o despertar das criaturas, nos diversos climas históricos, nos diversos climas sociais. Esses grandes avatares como Jesus, como Krishna, como Muhammad, como Moshe, vieram ao mundo para nos trazer a mensagem da unidade. Isso está expresso nas escrituras que se formaram a partir dos seus ensinamentos, e expresso de forma como tudo está expresso na criação, em diversos níveis de entendimento. Níveis esses que nós vamos descascando como casca de cebola até chegarmos nas interpretações mais profundas, aonde a história efetiva, com personagens vivos, vai deixando lugar a um simbolismo cada vez mais profundo. Na semana passada a gente falou de João Batista, e todo o nosso trabalho aqui foi nós entendermos que todos aqueles personagens que cercaram o nascimento de Jesus e de João Batista, no Evangelho de Lucas, falam, cada um deles, não só da pessoa histórica que viveu, sim, nesse mundo, como do que ele representa como espelho, já que a gente acredita na unicidade, não é? A gente não acredita que tudo é um, a gente não tem essa convicção, então a gente pode trazer tudo que se manifesta no mundo para dentro da unicidade. Então, portanto, João Batista, Isabel, Zacarias, seu pai, podem ser vistos como aspectos. O próprio Cristo pode ser visto como aspecto, ele sim, da consciência crística. Mas João Batista, Zacarias, Isabel, aspectos do nosso ego partido, que precisa trabalhar na sua unificação, na sua unicidade. Então, é nessa base que a gente trabalha, e hoje eu quero trabalhar novamente olhando os símbolos profundos, os significados profundos que estão por detrás dos fatos históricos. A gente, quando falou de Muhammad, não chegou a detalhar isso, mas a gente poderia fazer da mesma forma como fizemos com João Batista. Falar sobre os significados que as pessoas humanas, por exemplo, quem sabe no futuro, algum de vocês que está aqui aparecendo não se torna uma pessoa que encarna esta simbologia e pode ser usada como referência interna. Assim como é Krishna, assim como eram os 5 Kurus, e todos os Pandus, e os 100 Kurus e os 5 Pandus, todos eles, e tudo é símbolo que nós podemos trazer de forma real para dentro de nós. Bom, eu estou falando essa história toda porque hoje eu vou abordar um trecho da Torá, porque nós estamos num momento muito interessante, vibratoriamente, no signo de Câncer, que é um signo que mexe muito com as nossas emoções. É um momento do ano. Os nascidos em Câncer, quem tem Câncer forte no mapa, sabe que a emoção é uma preponderância. Câncer fala da água, do poder da água como expressão das emoções em todos os planos. E o signo de Câncer, que nós estamos vivendo agora tanto na astrologia clássica, como na astrologia cabalística, é um signo que mexe muito com as nossas emoções. E esse signo que mexe com as emoções é um signo profundo, porque
Se é das emoções que nascem uma boa parte dos desequilíbrios do nosso ego, é através dela, da nossa emoção e das nossas emoções, quando ela se multiplica, né, em vários tipos e graus emocionais, que nasce também a cura. Portanto, esse período é um período profundo que nos chama à cura. Né? Nós podemos fazer qualquer coisa a qualquer tempo. Quando nós estamos conectados e despertos, o tempo passa a nos servir. Nós estamos acima do tempo, acima das leis do karma. Enquanto a gente está mergulhado no karma, os momentos que vivemos nos chamam a determinado grau de entendimento, de sentimento, de percepção de vibrações. E esse momento que a gente está vivendo agora, quando o signo de Câncer, né, está em função, né, nós estamos sob as vibrações de Câncer, aparecem as emoções, tanto que precisam ser curadas, como aparece também toda a possibilidade de nós utilizarmos as forças interiores para podermos efetivar cura. Então, é um momento belíssimo. Né? Na verdade, a Torá, e aí eu falei aquela história toda de símbolo, João Batista antes, né, que tudo é símbolo, as escrituras todas, para relembrar que a Torá também é. E a visão da Kabbalah, a visão mais profunda da Kabbalah, é aquela que a gente procura estudar os símbolos que estão guardados ali dentro da Torá, prontos para quem tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, entendimento para entender e coração para amar. A Torá, eu comentei aqui, vou repetir hoje, existem 70 níveis de entendimento, mas a gente pode resumir esses 70 em 4. O aparente do aparente, que é a história em si, dos personagens que estão ali nos 5 livros de Moisés, a Torá ou o Pentateuco, para os cristãos. Né? No Gênesis está lá Abraão, Adão, Eva, Isaac, Jacó, todos esses personagens foram históricos, mas todos eles são carruagens, símbolos, trazem com eles significados e vivem todos eles dentro de nós. A grande razão para que a gente entenda que essa gente toda vive dentro de nós é porque nós todos vivemos dentro um dos outros. A unicidade é a raiz de tudo. E, portanto, eu posso usar o símbolo como instrumento de trabalho para o nosso próprio entendimento pessoal e para a nossa cura pessoal. E, portanto, existe o aparente do aparente, que é o primeiro nível, é o nível lá da história. O segundo nível desses 4 que eu estou falando aqui é o oculto do aparente. É um primeiro grau de entendimento simbólico, um pouquinho abaixo da história pura e simples. O terceiro é o aparente do oculto. A coisa já fica um pouquinho mais... E o quarto é o oculto do oculto, onde nós temos que entender os símbolos. Esse oculto do oculto é que a gente precisa trabalhar hoje com ele. Vamos fazer isso juntos, sim, gente, vamos tentar. Porque hoje nós vamos olhar para a Torá. Né? Olhamos para o islamismo semana passada, retrasada, semana passada para o João Batista. Vamos olhar a simbologia que está ali, guardada como um tesouro, nas passagens que nós estamos vivendo. A gente chama isso de Parashá, que é a porção estudada a cada semana da Torá, dessa mensagem codificada, altamente codificada, que vem direto do coração do Criador. Esse que eu estou apontando com o meu dedo aqui, ó, esse mestre Rabi de Nazaré, disse no Evangelho de Lucas: eu não vim para negar a Torá, eu vim para reafirmá-la. É a frase literal de Jesus. E ai de quem retirar uma vogal, ele falou inclusive a vogal patar. Ai de quem mudar um patar na Torá. Isso é verdade até a última gota. Porque cada letra, como num código computacional, cada letra é uma computação muito mais poderosa do que o 001 que a gente usa para computar, hoje, atualmente, na ciência humana. É uma computação com 22 códigos que se coordenam, que se alternam dentro da Torá inteira. Então, quando a gente mergulha nela, Jesus disse: não mexam, porque eu vim foi reafirmar essa Torá, a Torá mais profunda. É nela que a gente hoje vai ousar dar uma mergulhada. A porção semanal dessa semana é uma porção muito interessante. Na verdade, são 2 que são estudadas
durante esta semana e evidenciadas no sábado, no Shabat, que é onde ela chega ao seu auge vibracional. E logo em seguida tem uma outra também, muitos de vocês que já passearam por estudos de Kabbalah ou que estudam profundamente, a gente tem a Carmen aqui, que é professora, né, disso, é a Parashá de Pinchas, que é uma das parashiot mais poderosas, de cura num sentido profundo de cura, não é só na cura física, é também na cura física, mas para cura em todos os sentidos. Mas as duas parashiot que nós estudamos essa semana, que são Hukat e Balak, desculpem, elas são poderosíssimas e são extremamente até engraçadas quando a gente olha só a superfície. A primeira, Hukat, quando a gente estuda essa parashá de Hukat, aparece uma história da vaca vermelha. E a vaca vermelha é um símbolo tão profundo que diz a tradição que em vida física nem Moisés entendeu que simbolismo estava ali. Se você ler a Bíblia lá no livro de Bamidbar, né, no livro de Números, você vai ver ali a descrição de que de repente o Eterno manda que se separe uma vaca vermelha sem defeito nenhum, toda vermelha, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito físico, que nunca tenha prestado um serviço sob cangalha, e que esta vaca deveria ser sacrificada e queimada toda a sua corporificação, seu corpo físico, as cinzas dessa vaca iriam fazer dois movimentos. Quem faria isso seria Aaron. Aaron, que era o irmão de Moshe, era o sumo sacerdote, e que é uma carruagem, ou seja, é um símbolo, é algo que vive em nós, o Aaron que vive em nós, é aquele que eu equivale um pouco ao Zacarias, pai de João Batista, que nós falamos na semana passada. É o sacerdote, é o ego que vai fazer o seu trabalho para poder se aproximar de Deus, ainda com rituais, ainda dentro de uma especificação de muita disciplina, de muito trabalho, para poder chegar ao despertar. E esse Arão, esse sacerdote, ele faz isso servindo. E a característica na vida de Arão e da sua simbologia é o serviço. É estar ali sempre pronto, adiante e diante da presença divina, para poder passar para o povo essa presença com o seu trabalho sacerdotal. Esse é o sacerdote que vive em nós. E Arão era isso. O que acontecia quando ele queimava a vaca vermelha e as cinzas dela? Ele se tornava impuro e tinha que se purificar, e se purificava depois. E as cinzas da vaca eram o remédio maior, mais poderoso. Essas cinzas não só curavam pessoas, como transformava a pessoa que recebia a cinza, o seu karma, limpava as suas transgressões, harmonizava o seu espírito. Gente, o lado engraçado dessa história é que quem interpreta a Escritura Sagrada de forma literal sai atrás, porque jamais houve a vaca vermelha depois que ela apareceu, uma vaca vermelha, no meio do povo de Israel. E as cinzas eram guardadas como uma coisa mais rara do que ouro, diamante ou do que qualquer coisa. Quem interpreta literalmente, se vocês pegarem e puserem no YouTube vaca vermelha, né, vai aparecer que há pouco tempo atrás conseguiram em Israel criar uma vaca vermelha perfeita e tentaram ver se as cinzas dela faziam aquilo que estava descrito na Torá. Gente, não era aquilo que estava escrito na Torá literalmente que importa, era o simbolismo disso. Porque uma outra tradição diz que quando se consegue fazer com que a vaca vermelha apareça, chegou Mashiach, chegou o Messias. Vamos tentar entender esse símbolo juntos e vamos tentar trabalhar com ele? Vaca vermelha. A vaca é um animal sagrado na Índia, né? O animal, o boi, é sagrado na Índia porque ele representa aquela parte do nosso ego, né? Olha só na mitologia grega, onde o animal vai aparecer na sua face masculina, né? O Taurus, o touro,
que nos 12 trabalhos de Hércules, o touro de Minos foi um do primeiro trabalho domesticar o touro branco. Guardem isso aí. E o Minotauro, que ficava no labirinto, que era onde a gente ia se perdendo, até todo mundo se perdia, era morto por ele, ele matava todo mundo, até que alguém chegou lá, né, Ariadne, e lá foi Teseu para pegar o Minotauro e vencê-lo, transformá-lo. Ora, nós não estamos falando aqui de touro, a gente está falando de vaca, do feminino, vermelha. E que no momento em que ela surgia sem defeito, sem jamais ter sido conduzida a um serviço obrigatório, sem ter sido posta sob cangalhas, ela era sacrificada e as suas cinzas serviam como um instrumento de cura como nenhum outro. Gente, o simbolismo disso é maravilhoso. Vamos tentar juntos trabalhar e entender isso. Primeiro, vaca feminino, porque, gente, a gente não chega ao divino sem chegar pelo feminino. A nossa alma é feminina e ela precisa estar unida para que ela seja macho e fêmea. A unidade precisa se fazer em nós com essa união sagrada. Mas nesse momento, o que nos redime é o feminino. Primeira coisa da vaca vermelha. Primeiro entendimento. Nem Moisés entendeu, lembra nessa época, o que é a vaca vermelha? O que pode ser? E a gente vai tentar trabalhar nisso juntos. Ela é esse animal feminino que aparentemente ele é bruto, traz toda a força criadora, reprodutora, produz o leite, né? É o ego que está ali. E vermelho, porque ela está, agora vamos tentar juntos, lá na cor do primeiro chakra. O vermelho, que é o chakra básico, que a gente, quando está vivendo na dualidade, fala assim, aquele chakra é o chakra ruim, né? Que é o chakra que comanda a nossa reação condicionada, a nossa agressividade. Mas, gente, os chakras são um, e o vermelho faz parte do arco-íris. E quando as 7 cores do arco-íris estão juntas, cria-se o branco. Se tirar o vermelho, não vai ter branco. A Kundalini é o vermelho enrolado, que pode ser comparado tanto a uma serpente enrolada, no sentido em que está guardado ali, quanto um sagrado feminino que está pronto para se sacrificar. E agora vamos tirar de fora daqui do nosso contexto o sacrifício físico, a morte física da vaca. Nós estamos saindo fora da literal história. Então não se mata uma vaca. O sacrifício que queima. O que é o fogo? O fogo sagrado não é a cria, olhando aqui na nossa amiga yoga, nessa casa de Padre Pio, a gente pode fazer tudo, né? Comparar tudo com tudo e juntar tudo numa coisa só. Não é o fogo do cria que vai acender. Portanto, quando aquele vermelho acende o seu fogo, quando a serpente se desenrola, quando a vaca vermelha dá toda a sua essência e as suas cinzas como instrumento curador, ela pode sim despertar. Porque como é que a gente desperta? Não é saindo a luz vermelha do chakra básico, do Kundalini, e ascendendo pelo eixo central da coluna vertebral pelos outros chakras, se juntando luz com luz, até que essa luz se unifique à luz da coroa. Esse não é o grande trabalho de despertar? Pois então o simbolismo da vaca vermelha, um deles, porque são muitos, né? É esse. A vaca vermelha que está descrita na Parashá de Hukatz como aquela que vai, ela não tem defeito, vejam bem, ela nunca serviu a nada, significa que ela nunca esteve sob karma, né? É a pureza da força que nós desvirtuamos com o ego. E ali a gente não está desvirtuando com o ego, a gente está fazendo com que ela se transforme, se transmute em cinzas, e esta cinza se transforme num poder curador, porque está absolutamente imbuída do fogo sagrado que a transmutou. Ora, essas cinzas, portanto, curavam qualquer coisa. Doença física, doença emocional, doença kármica. É o poder mais... Tanto que tanta gente hoje, acreditando na história literal, tenta reproduzir a vaca vermelha. Já nasceu a vaca vermelha lá em Israel. Agora, por que ela desperta o Mashiach quando a vaca vermelha
voltar, ou quando se consegue fazer a vaca vermelha nascer, por que ela desperta o Mashiach? A vaca vermelha tem como sagrado feminino, como a porta de entrada para a iluminação. Guardem isso, gente. Não se entra no estado de iluminação sem que o sagrado feminino seja a porta. Nós não vamos à iluminação sem o sagrado feminino, sem a Mãe Divina. Para isso, ela precisa fazer com que o masculino sagrado, a semente sagrada, se torne um com ela. E uma das interpretações maravilhosas sobre a vaca vermelha é de que ela estaria pronta para amansar o boi vermelho do braço esquerdo, do simbolismo do braço esquerdo, que é o nosso ego descontrolado, que é o julgamento, que é a rudeza, que é a violência, que é a distorção da força criadora divina utilizada somente pelo ângulo do ego. Uma das forças e das, vamos chamar assim, missões da vaca vermelha era se unir e amansar esse boi vermelho que está aqui desgovernado no lado esquerdo do nosso ser partido, transformando tudo em uma coisa só. Olha que simbolismo bonito esse simbolismo da vaca vermelha, gente. A cinza, depois que a vaca sofria todo o seu processo sacrificial e se tornava com esse poder, ela purificava a qualquer um e deixava Arão, o sacerdote, impuro. Gente, como é que pode? Por que ele ficou impuro? Se ele estava fazendo um trabalho para poder servir as pessoas e com aquelas cinzas, despertar. Lembrem, Arão é o nosso ego. É o nosso ego. Também é um aspecto do nosso ego, como Zacarias. Quando eu faço um trabalho de fazer gerar a vaca vermelha, ou seja, mexer na estrutura vermelha, na luz vermelha do chakra básico, que está lá na Kundalini, e fazê-la ascender para se fundir com as outras luzes, criar o branco que une as 7 cores e faz com que nós nos unifiquemos, essa é a simbologia, nós vamos ter um trabalho para fazer isso acontecer, não é só ficar sentado meditando, Quando nós somos um sacerdote, quando o nosso ego, a porção do nosso ego, Arão, o sacerdote interno, começa a trabalhar, ele vai servir a terceiros. E nós vamos, quando começamos a trabalhar, fazer o trabalho que Arão fez, fazer com que a vaca vermelha, o chakra básico, suba, vá nos iluminando e nos dê a capacidade de servir não só a presença divina em nós, como a presença divina naquele que a gente chama de outro, no próximo. Eu gosto da palavra próximo, porque outro pode parecer longe, mas quando a gente fala próximo, significa que o outro estará sempre próximo de nós e numa visão mais profunda, o outro e nós vamos ser sempre um. Ainda que a gente não acredite nisso, ainda que a gente ache que aquele outro é um outro lá longe, que não tem nada a ver com a gente, que é meu inimigo, ainda assim a raiz de tudo é um. E, portanto, quando eu faço o sacrifício da vaca vermelha, usando Arão dentro de mim, Arão, o sacerdote, para trabalhar e criar a ascensão dessa luz no meu eixo central, na minha consciência central, eu tenho que servir ao próximo. E quando eu sirvo ao próximo, eu posso absorver a sua dor, a sua luz. Fico impuro nesse sentido. E depois Arão se purificava fácil, numa boa, está lá descrito. Ora, isso é um trabalho vicarial. E quem faz a opção na vida de servir ao seu irmão não deve temer absorver. Agora vamos voltar para a nossa linguagem aqui, das tarefas espirituais, quais sejam, absorver carga, fazer um trabalho chamado vicarial, que isso existe, absorver pedaços do karma do outro. Eu sempre digo assim, todo mundo fala, cada um resolve a sua vida, ninguém pode fazer por ninguém nada. Porque se eu entendo que eu sou um com tudo, eu posso sim fazer a absorção de distorções egóicas de outro, para que na unidade tudo se resolva. Isto é o sacrifício vicarial. Esse sacrifício vicarial, gente, eu tenho essa convicção, não sou dono da verdade, é real. Porque se a gente acredita que tudo é um,
lá na raiz nós todos somos um, então o meu próximo pode ser servido por mim, eu posso ficar impuro, absorvendo a impureza dele, ele ficou puro, a vaca vermelha é esse símbolo, não é? É a luz que subiu, eu despertei, eu fiz o sacrifício, a luz vermelha agora está integrada nas outras luzes, pura, forte, e eu posso absorver e não vou ficar com medo de pegar carga, não vou ficar com medo de tomar cacetada, de me defender do outro, porque eu sei que quando eu absorvo, eu tenho imediatamente a condição de me purificar. Um outro símbolo da vaca vermelha, portanto, é o tzadik, é o justo, é o santo. A vaca vermelha, portanto, e olha só o aparente paradoxo, ela está lá no chakra básico, aquele chakra que a gente acha que não serve para nada, que é o chakra que nos prende ao mundo, prende porque a gente faz com que ele seja assim. Mas se eu integro ele na unidade do nosso ser, ele é fundamental. O nome fala, básico, ele dá a base, ele dá o apoio. Ele dá o apoio para o que vem pelos membros inferiores da dualidade se unificar no tronco e unificar tudo. Portanto, a vaca vermelha é sim o símbolo do santo. Por isso é que esse que está aqui, o Rabi da Galileia, Yeshua Bar Yosef Jesus de Nazaré, fez o seu sacrifício surgir vicarial e usou o simbolismo do sangue, que é vermelho, dizendo: eis o meu sangue, eis a minha essência, eis a minha vaca vermelha, gente. Se a gente quer brincar um pouquinho, né? A vaca vermelha é o nosso sangue divino. Como sangue, é o mesmo grau de simbolismo que Jesus utilizou do sangue do cordeiro, né? Vejam que a cor do sangue é vermelha, e quando ele fala, eis aqui o meu sangue, representando no vinho, que é entregue, é ascendido, é elevado por cada um de vós. A minha essência crística não pode existir sem que o vermelho, que está lá no chakra básico, na Kundalini, na vaca vermelha, no sangue do Cristo, sem que o vermelho se unifique ao que está em cima. Falamos um pedaço da paraxá de hoje, porque são duas, é Hukat e Balak. Balak é mais interessante no sentido de ser mais pitoresca, porque ela conta a história de um rei. Balak é um rei pagão, é um rei moabita. Como é que ele dá nome a uma porção da Torá se ele nem era do povo de Israel? Aí é que está a gente sair do aparente para descer, né, para o oculto do aparente, para o aparente do oculto, para o oculto do oculto. Balak era rei de Moabe e tinha ódio do povo de Israel. E o povo, lembrem-se, está no deserto nesse momento, né? Perdeu a fé naquela hora grave lá que podia ter entrado na terra e não entrou, está rodando 38 anos, e os seus inimigos, então, que são todos eles dentro de nós, podem se apresentar. Balak chega, e chega botando para quebrar. Eu quero amaldiçoar o povo de Israel, e ele vai num mago, num médium, vamos chamar de médium, num mago, num ser que chamava-se Bilam. Em português é Balaão. Mas Bilam em hebraico e Balak em hebraico, se nós pegarmos as duas letras finais desses dois nomes, Balak e Bilam, as duas letras hebraicas, e juntarmos, vai formar a palavra Amalek, que eu já disse aqui que Amalek é dúvida, porque é a mesma numerologia da palavra dúvida, que é Safek. A dúvida e o medo são os nossos dois grandes inimigos. E naquele momento ali estavam juntas, porque Bilam era um mago que falava com Deus, ele consultava com o Eterno, e ele foi chamado, como ele era ego também, é o nosso ego, né? Aquela parte do nosso ego ali que tem poder, que vai utilizar esse poder em próprio benefício, que vai usar forças espirituais, né? Para às vezes fazer mal aos outros, para fazer magia negra, para dominar as pessoas. Isso não é incomum. E pode não ser incomum nem na caminhada espiritual de nós todos. No nosso passado, ou mesmo agora, a gente pode estar usando essas forças. Dentro de nós pode estar vivo um Bilam e um Balak. Ora,
o rei Balaque de Moabe contrata Bilam e diz assim, olha, você tem que vir aqui e amaldiçoar Israel. No primeiro momento, Bilam falou assim, não vou fazer. E o que é Israel? Israel não é só o povo histórico. Eu já disse a vocês que a palavra Israel tem vários significados. É um simbolismo profundo daquilo que está no nosso coração, daquele que luta contra Deus, no sentido de lutar contra um Deus egóico. Ele ganhou o nome, Jacó ganhou o nome de Israel quando lutou contra Deus ou contra o anjo, não importa, que estava no seu irmão Esaú, Esav. E Israel é aquele que vai direto a Deus. Eu posso dividir a palavra Israel e fazer Yashar El, o que vai direto a Deus. E, portanto, é a parte em nós, quando nós somos Israel, nós estamos no caminho de despertar. Seja qual for a religião que a gente tiver, porque a gente está usando aqui a ferramenta de entendimento da Torá e da sua estrutura baseada na língua hebraica, na qual se baseou Jesus. O mestre de Nazaré dizia, eu nunca vim nem virei para negar a Torá, o Pentateuco sagrado, a lei, mas sim para reafirmá-la. E ai de quem mexer num ponto vocálico, num patar da Torá, porque é como se fosse um programa computacional de um supercomputador. Tirou uma coisa do lugar, um zero do lugar, tudo se perdeu. Só que aqui não é só 001, não. São 22 letras e pontos vocálicos se alternando. Então vejam que super programa é esse que está ali a todo tempo trabalhando, né, representando a nossa luta toda pessoal de seres criados por esse ser cósmico, infinito e inatingível pelo nosso pensamento, só atingível pelo nosso coração. E o coração trabalha com as emoções. É por isso que eu estou falando nessa história hoje dessas parashotes, porque elas caracterizam o mês de Câncer, o mês que faz as emoções virem para fora e permite que, portanto, a gente possa curar emoção com emoção. E a maior das emoções é aquela que nos aproxima pela compaixão do estado do amor, que transcende a emoção como nós a entendemos. É uma super emoção. O amor é a própria expressão do poder divino. Bom, voltando lá. O Bilam, esse mago, que simboliza entre nós, então, essa força que a gente usa para fazer domínio dos outros, tinha que amaldiçoar Israel e achar El. Como é que o ego pode amaldiçoar o eu? Se Israel é o nosso eu divino, né? Se Israel é o nosso eu divino, vou repetir, se ele é a nossa consciência crística, Jesus é o símbolo da consciência crística, como também foram todos os grandes avatares. Então, portanto, se Israel é o símbolo da nossa consciência divina, como é que o ego, Bilam, por mais poder que ele tem, ele era um super mago mesmo, fazia coisas danadas, como é que ele podia amaldiçoar? Aí o que aconteceu? O Balaque contratou ele, vem cá, amaldiçoa. Por 3 vezes ele tentou. E quando ele começava a amaldiçoar, preparando a maldição, saiu uma bênção maravilhosa. Aí o Balaque ficava uma fera, falava assim, vem cá, eu te contratei, mas não posso fazer nada. Eu estou tentando amaldiçoar e quando eu abro a boca sai bênção. Tenta de novo. E assim foi a segunda e assim foi a terceira vez. Só bênçãos maravilhosas. Aí o Balaque falou, chega, vai embora. Ele falou, eu não posso fazer isso que eu estou fazendo. Eu estou transformando a maldição que eu quero numa bênção. Olha, gente, olha que simbolismo maravilhoso que está aqui. Porque o tempo inteiro está sendo usada a palavra Israel. Não está se usando povo ou qualquer nome na Torá. Então se fala realmente, quando a gente entra em cena a nossa centelha crística, nada é capaz de nos fazer mal. E tudo aquele que tenta nos fazer mal, o poder da centelha crística em nós, da nossa consciência divina, quando ela realmente existe, está ativa, está desperta, ele desfaz qualquer mal por dissolução, por transformação. Por isso que Rukat da vaca vermelha está tão ligado a Balak. Porque o poder desta consciência, quando ele existe, quando a vaca vermelha efetivamente entrou em ação, quando as suas cinzas criaram a consciência crística, pode vir o Bilam que quiser, porque vai ser
não maldição, mas bênção. Portanto, nós somos capazes de transformar os nossos inimigos, de fazer aqueles que nos amaldiçoam se transformarem em quem nos bendizem. Por qual caminho? Desde que nós sejamos Israel e achar El, aqueles que vão direto à divindade, ao eterno. Por qual porta? Pela porta do sagrado feminino, simbolizada nessa nossa história aqui que a gente está contando pela vaca vermelha, pelo seu simbolismo. Né? Tem uma pessoa assim, o Walt Disney podia filmar isso, que os bichos falam, né? Tem uma vaca, né? Podia filmar isso, porque... Por que os bichos falam? Porque o Bilam, quando vai, num momento dessa paraxá, ele vai montado num burro. E aparece um anjo na frente dele com uma espada para matá-lo. Isso também tem um simbolismo danado. Eu vou passar um pouquinho por cima para a gente poder avançar um pouquinho no trabalho. Só que ele não está vendo o anjo, mas o burrinho está. E o burrinho se desvia do anjo. E esse burrinho era um burrinho antigo, que ele tinha muitos anos. E ele fica uma fera e começa a bater no burro, que o burrinho estava se deslocando, e na terceira vez o burro se desloca tanto que fica arrastando a perna dele num muro. E aí ele fica uma fera, eu vou te acabar contigo. Aí a burrinha, era feminina, começa a falar, vem cá, eu sempre não servi você, eu não fiz tudo por você que você quis, por que você acha que eu agora não estou falando? Começa a falar, eu estou desviando você da morte. Eu estou desviando você do anjo de Deus que está pronto para acabar com você, porque você está usando... Olha só, gente, é o nosso ego aqui falando com nós mesmos. Por que o Messias, ou a consciência messiânica, entra em Jerusalém montada num burro? Porque o burro é a mesma história da vaca vermelha. É a parte mais desprezada do nosso ser. A gente chama as pessoas de burro, né? O burro carrega a carga, mas ele é divino também, gente. Sem ele... A resistência do burro, do simbolismo que o burro representa, que é Deus também em nós, só que é um Deus desprezado, é aquela face nossa que carrega a humildade, e sem humildade não tem saída. E o Bilam, olha o que ele fez, né? Aquela parte da humildade vai desviar da espada do anjo da morte. Aquela face do ego ali ia ser representada no mago Bilam, em cima do burro, e batendo nele porque ele estava se desviando do caminho que ele queria seguir. Né? Aquela face divina do ego estava sendo pronta para ser cortada pelo anjo da morte, que significa o karma. E não foi porque o burrinho estava desviando, e quando ele para, ele fala assim, começa a falar, vem cá, eu sempre te sirvo, por que você está querendo fazer comigo? Eu sempre te servi. E aí o Bilam desperta. Vejam só, gente, o Bilam acaba se transformando, porque assim é. O destino de todos nós é a unidade. E, portanto, o mal e o bem não vão estar mais separados como polos conflitantes. Mas eu repito, a porta de entrada de tudo isto passa. E por isso a vaca vermelha, esse simbolismo da vaca vermelha como a porta de entrada pelo chakra básico é o mesmo simbolismo do Kundalini. Quando eu incinero, quando eu acendo o fogo da Kundalini e vou subindo, as cinzas da vaca têm o mesmo sentido, eu consigo vencer todos os processos. Mas eu não posso esquecer, inclusive, de transformar maldição em bênção. Mas eu não posso esquecer do meu burrico, da humildade. Porque sem humildade... Sem trabalho vicarial, porque lembrem, quando eu sou sacerdote, lembrem, eu vou dizer, tudo isso está dentro da gente, são facetas do nosso ego. Quando o sacerdote Arão purifica, serve ao seu próximo, ele absorve a carga do outro, isto é incinerado depois e purificado imediatamente. Esse é o grande trabalho do santo, esse é o grande trabalho do santo em qualquer religião. Então, gente, nesse momento que nós estamos vivendo, e eu estou ressaltando essas duas parashotes que são trabalhadas nesse sábado, agora nesse Shabat, ele fala diretamente, por falar diretamente às nossas emoções, e a cura das nossas emoções, nos fala diretamente à humildade. Sem humildade, a gente não entra na porta do feminino, a gente não ascende, humildade verdadeira. Primeiro, humildade não é humilhação.
Humildade não é baixar a cabeça, não é se resignar, não é ser servil, não é nada disso. Humildade é exatamente ali. Eu sirvo, mas na hora, olha o burrinho lá do Balak, do Bilam. Quando eu tenho que falar, eu vou falar, porque a humildade nos direciona. Se eu não obedeço à humildade, né, a pobreza, no sentido espiritual, como está lá no primeiro movimento do Sermão da Montanha, nada me é possível, nada me é possível. Eu não posso conhecer a divindade, eu não posso conhecer Deus em mim, eu não posso conhecer nada que seja relativo ao meu verdadeiro despertar. E nós temos que tomar cuidado com a falsa humildade, porque a falsa humildade, como o orgulho transcendental, se camuflam muito. Gente, isso eu vejo, é uma luta de todo mundo. E a gente, toda hora, eu luto, daqui a pouco eu estou vendo, opa, olha lá, escorregando aqui. O primeiro passo é a gente encontrar a humildade verdadeira. É aquela que serve ao próximo, porque sabe que o próximo e você são um. Não serve ao próximo para ser endeusado. Não serve ao próximo para ser elogiado. Não é subserviência, é isso mesmo. Não serve ao próximo para ganhar um crédito na contabilidade divina. Serve ao próximo porque isso é o movimento da vida. Isso é a energia que conduz à vida verdadeira, não a vida ilusória que a gente vive. Para servir ao próximo dessa forma, para ter a humildade verdadeira, é preciso muita coragem. É preciso ter coragem, é preciso vencer os dois grandes inimigos, a dúvida e o medo. Porque para ser humilde, eu preciso acreditar que essa humildade vai me levar a algum lugar. Não que eu queira a recompensa, mas saber que eu estou ali naquele burrinho. É por isso que é o olhar de que não há outro. É isso mesmo, Carmen. Foi aquele do Suzuki que eu já disse aqui, uma palestra. Depois que falou sobre o Zen budismo, alguém falou, mas o senhor esqueceu do outro? Outro? Ele olhou assim ao auditório e falou, eu não vejo outro nenhum aqui. Suzuki vivia na unidade. Por que o mestre entrou montado no burrinho em Jerusalém? Porque ele sabia que a consciência crística não pode entrar em Jerusalém, isso é o símbolo, na cidade sagrada, na nossa consciência sagrada, na terra prometida, senão montada, embasada, ali segura, naquele burrinho, pequenininho, humilde, mas forte como nada, como tudo, forte da humildade. Eu vou ler para vocês a história de um grande tzadik, que a grande característica dele era a humildade e a simplicidade. Eu comparo o Rabi Zúcia a um discípulo de Francisco de Assis, o Frei Junípero, que era tão simples, tão humilde e tão elevado por causa disso que as pessoas muitas vezes confundiam a força espiritual que estava ali. E Nasruddin também, o mulá islâmico, que o Otton gosta tanto de ler lá na casa de Padre Pio, as histórias dele. Olha essa história aqui do Rabi Zúcia, que fala tudo sobre o trabalho vicarial, que eu contei aqui sobre a vaca vermelha, que representa a ascensão da nossa luz pela porta sagrada do feminino, né, simbolizado pela vaca, pela Kundalini também, no chakra básico. E isso ascendendo faz com que a gente ganhe o poder de curar qualquer coisa. E ao mesmo tempo de absorver para nós, vicarialmente, temporariamente, o que está no outro, já que não há outro, que tudo é um, isso pode ser feito. Repito aqui que eu não sou dono da verdade, mas a gente precisa entender que quando alguém atinge a consciência da unidade, ele pode sim trabalhar na raiz. Olha só, gente, essa história é bem legal. Vamos ver se eu consigo contá-la para vocês, dando ênfase ao que tem que ser dado. O trabalho vicarial. Certa vez, Zúcia chegou a um albergue e viu na testa do hospedeiro muitos e muitos anos de pecado. Olha que legal. Na testa do hospedeiro do albergue. Era um sensitivo, né? Certamente olhou ali no chakra que estava ali, tudo que ele tinha lá, o hospedeiro tinha, enfim, feito durante a vida e todas as separações se afastando do eterno. Por alguns minutos permaneceu quieto e imóvel, mas, logo que se viu a sós no quarto que lhe fora designado, apoderou-se dele Zúcia, enquanto cantava os salmos, um calafrio
de experiência vicária e assim gritou. Experiência vicária, o que ele está fazendo ali? Ele está servindo de vaca vermelha, servindo de instrumento para purificar. E aí gritou: Zúcia, Zúcia, como és homem mau? O que fizeste, Zúcia? Pois não há mentira que não haja tentado, não há crime que não tenhas provado. Zúcia, tolo, tonto, para onde irás agora, Zúcia? E começou a enumerar os pecados, um por um, do estalajadeiro, com lugar, hora de cada um, como se fossem os seus. E soluçava, e soluçava. O estalajadeiro estava em silêncio e logo subiu as escadas, seguir aquele homem estranho, e estava diante da porta e ouviu tudo aquilo que fora dito. Primeiro ele foi tomado de uma surda consternação, mas depois brilharam nele, nos seus olhos, na sua alma, no seu coração, o arrependimento e a graça. E ele despertou em Deus. Gente, que história bonita, não é não? Aquela diz tudo, a humildade de Zúcia, quando ele viu o pecado no homem, ele olha e ele vai trazer para ele, porque ele sabe que ele é um sacerdote, ele vai ficar impuro, vai sofrer o calafrio, o mal-estar, sei lá o que ele sentiu, mas ele enumerou todos os pecados dos estalajadeiros como se fosse dele, porque ele sabe da unidade. Ele não quer corrigir ninguém, não quer julgar ninguém, não quer ficar bravo com ninguém, não quer condenar ninguém. Ele não chegou para o estalajadeiro e falou: olha aqui, eu sei que você é um pecador, que você é isso, você é aquilo. Não, não, não. Ele foi para o quarto dele, leu os salmos e começou a puxar para ele: Zúcia, Zúcia, Zúcia. O que acontece? Aquele que não estava desperto foi despertado por quem estava desperto. Mahatma Gandhi diz que uma alma desperta potencialmente a milhares de outras. E isso é uma verdade, gente. Queria ler outra para vocês, do próprio Zúcia, sobre a humildade. O Rabi Zúcia tinha um irmão chamado Rabi Meller. Os dois eram muito ligados e eram como de complemento um do outro. Os dois estudavam, saíam com o pé no mundo para poder não só pregar, mas curar, né? E os dois tinham ideias que se complementavam, às vezes ficavam. Então, essa história começa assim. O Rabi Zúcia e seu irmão, Rabi Meller, conversavam um dia sobre a humildade. Aí disse o Rabi Meller: eu acho que o homem deve primeiramente contemplar a grandeza do Criador, e assim chegará à verdadeira humildade. Mas Zúcia retrucou: não é assim. O homem deve começar por ser, verdadeiramente humilde. Tem que começar por aí. E então virá a ele o conhecimento do Criador. Os dois olharam para o outro e foram ver o mestre, o Madid de Metzerich, que era o discípulo direto de Baal Shem Tov. O Madid olhou para eles e eles perguntaram: mestre, quem tem razão? Meller diz que para chegar à verdadeira humildade eu preciso contemplar a grandeza do Criador. Mas eu penso sinceramente que nós devemos, começando a ser humildes lá dentro de nós, aí é que a gente pode ver e conhecer o Criador, diz Zúcia. E aí o Madid de Metzerich, no seu estado de espírito, ambas são palavras do Deus vivo. Mas a graça interior é a daquele que começa consigo mesmo e não com o Criador, porque há de se encontrar em si mesmo a presença do Criador ou não se encontrará fora. Essa é bonita também, né, gente? Eu acho demais, porque olha que coisa legal, os dois estão certos. Porque a gente tem, nessa história da dualidade, a gente tem a conjunção ou. As pessoas têm como uma coisa ou outra. É isso ou aquilo. Mas num determinado nível de entendimento se pode perceber uma coisa e outra. E o Madid de Metzerich falou: vocês dois estão certos.
Porque um acreditava que para ser humilde eu precisava contemplar a glória do Criador primeiro. E o outro, Zúcia, né, que vivia essa humildade na sua alegria, na sua ingenuidade santa, dizia: é preciso encontrar dentro de si mesmo o conhecimento de Deus, e aí a humildade vem. Humilde primeiro, Deus chega depois. E o Rabi diz: os dois estão certos, mas a Zúcia tem um pouquinho mais, se a gente pode dizer, de razão, porque quando a gente encontra isso dentro de nós, a humildade dá o caminho do Criador. Eu vou ler de novo. A graça interior, apesar dos dois estarem certos, a graça interior é daquele que começa consigo mesmo. Eu acho que a gente tem, nesse momento que as nossas emoções estão para fora, né, nesses dias do mês de Câncer, e principalmente nesse momento dessa semana, onde essas duas parashotes estão evidenciadas e logo vai entrar Pinchas, para a gente aproveitar para essa cura, gente, né? Vamos trabalhar em nós, vamos trabalhar dentro da gente. A gente já está há muitos dias, 4 meses dentro dessa luta, e o que a gente tem visto, né, no primeiro momento a gente talvez ingenuamente, agora o mundo vai mudar, agora a gente não, e a gente tem visto que o que tem aparecido muitas vezes são sombras, né, que precisam ser, são os nossos Bilam, são os nossos Balak, são aqueles que em nós desvirtuam, aquelas porções nossas egóicas que se desvirtuam, né, cometendo as coisas mais inacreditáveis, né? Quanta coisa a gente tem visto aí, né, acontecer, e ao mesmo tempo, vindo para fora tudo, é a chance da gente entender que uma raiz de unidade existe nisso tudo, e que quando eu curo, eu estou curando o processo inteiro, e eu não estou curando só a mim mesmo. A gente está curando, quando a gente trabalha em nós. Eu tenho repetido isso, a gente tem trabalhado, nosso trabalho se conecta com o trabalho de milhões de outras pessoas, cada uma com a sua visão espiritual, que estão buscando a espiritualidade, que estão tentando viver, e é essa semente que vai fazer efeito. Porque a lei universal é a lei do poder, é a lei da força, é a lei da luz. Agora, por paradoxo, a gente só atinge esse poder quando a gente vai naquela humildade mais profunda, quando a gente trabalha lá dentro, quando a gente se transforma numa pessoa que abre mão desses julgamentos que a gente carrega há tantos milênios, né? Nossa, essas coisas que a gente acha que somos nós, eu sou assim, então eu não posso mudar, o meu gênio é esse, eu não admito aquilo, eu não admito aquilo outro, eu não mudo. Gente, ninguém é assim ou é assado, porque isso tudo é ego. A única coisa que nós somos, o verbo só se aplica em nós a nossa essência divina. E o hebraico fala muito bem isso, Ehyeh Asher Ehyeh, que é traduzido como eu sou o que sou. É uma tradução muito pobre, porque não é só isso. Ehyeh é um nome da divindade, é um nome dos mais altos. Então, ele repete-se 2 vezes. Ehyeh, eu sou, Ehyeh. Esse nome é esse nome. E o nome mais alto é consciência. Consciência no sentido. E Asher também é um nome divino que caracteriza a expressão da consciência, da essência na existência. Da unidade singular na unidade absolutamente imanente na infinita diversidade. Portanto, a palavra Asher é uma ligação consciencial. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Nós estamos absolutamente experimentando nessa existência todo tipo de experiências, encarnados aqui, em outros planos quando desencarnamos, mas a nossa essência, Ehyeh, eu, será sempre eu, através de Asher, da infinita existência. Tudo é um, tudo é múltiplo, tudo é infinito, mas tudo é um. Então, esse tempo que a gente está passando, com a Anne Frank naquele sótão, é um aprendizado que nós estamos tendo
como se ele estivesse contraindo dentro de nós para poder aquilo que está sendo expresso para fora, igual quando eu aperto, né? Vamos lá, eu tenho uma bola aqui cheia de líquido, quando eu aperto, esse líquido sai, as nossas emoções estão vindo, e elas não são ruins nem boas, a gente não tem que ter julgamento nem conosco nem com ninguém. O grande aprendizado é esse, a gente tem que ter a humildade. Se eu estou fazendo um ato de bondade, se eu estou ajudando as pessoas, se eu estou dando cesta básica, se eu estou indo para a rua para ajudar, se eu estou ajudando, ouvindo as pessoas, curando as pessoas de alguma forma, eu estou ajudando sempre e em primeiro lugar a mim mesmo. E não preciso de elogio para isso. Eu não estou fazendo nada de bom, porque a bondade, no sentido profundo dessa palavra, está num único lugar, na consciência divina. E esse mestre aqui disse, nada há bom, nenhum é bom, só Deus. E existe uma frase que também está na Bíblia, eu estou falando hoje, que é um mantra, tá? Eu vou falar para vocês aqui. Ein od milvado. Ein od milvado. Ein od milvado. Outro dia um mestre de Kabbalah, chamado Daniel Winter, trouxe isso à baila e eu gostei muito. Estou compartilhando com vocês aqui, que significa, não há nada senão Ele. Em sânscrito também tem uma frase que diz exatamente isso. O que é não há nada senão Ele? Só tem uma coisa, a essência divina. Por isso é que Jesus falou, não tem ninguém bom, só Deus. Mas não é o Deus barbudo, o Deus lá fora. Ele não está dizendo que Deus é bom e a gente não é porque nós somos maus. Ele está dizendo que a bondade verdadeira, a unificação verdadeira do mundo, da criação, onde a infinitude e a unidade são um só vai existir em plenitude quando nós compreendermos a essência, e por isso só lá é que nós vamos encontrar a bondade. E para chegar lá, a gente precisa chegar pelo caminho da humildade, pelo caminho da porta de entrada do sagrado feminino na polaridade dual que a gente vive. Não há santificação quando estamos na dualidade, como agora, vivendo em campo físico. Não há santificação, que significa unificação, que não passe pelo feminino, que não passe pela Mãe Divina, e não há santificação que não passe por ali. Portanto, é importante que nós entendamos os aspectos femininos em nós, e hoje falamos da vaca vermelha, e falamos da burrinha, a burrinha que carregou Bilam, e que no momento em que ele maltratava ela, chegou, gente, eu só te sirvo, e eu estou te carregando, sou eu que te carrego. E essa burrinha é o símbolo de volta em que a consciência messiânica, que não está só em Jesus, está em cada um de nós, o Mashiach vive numa consciência que cada um de nós deve despertar. Esta consciência tem que entrar em Jerusalém, em Jerusalém, na terra prometida, que é o mundo, e que é o nosso próprio ser unificado no reino messiânico. Esta consciência tem que entrar montada numa burrinha, tem que entrar montada na porta, no caminho, no meio, na carruagem feminina. Eu queria preparar a meditação de hoje para a gente ter um entendimento de humildade. E a gente fala de Deus, por mais que a gente, Deus está na gente, Deus está nisso, Deus... O nosso condicionamento é sempre um Deus personal, um Deus referenciado à nossa vida específica aqui no planeta Terra, ainda que a gente acredite em outros planos desse planeta. Eu queria recomendar para vocês um vídeo, que depois eu vou pedir que seja postado na nossa rede, na casa, que é um vídeo muito legal. Ele não é muito dinâmico não, mas eu recomendo que vocês vejam, onde um professor mostra a escala universal. A gente até já passou vídeos que vão mostrando do planeta Terra até o universo, mas esse ele é bem legal porque ele é didático e bem assim técnico, sem ser pedante, não tem nenhuma dificuldade de entendimento, que ele vai mostrando que quando a gente olha para o universo físico que a gente vive, e olha que esse universo físico hoje é considerado como se fosse... Vocês já viram sabão quando faz bolhas? Sabão, espuma de bolha de sabão, espuma de banho, aquelas bolhas todas. O nosso universo hoje, para uma grande corrente da ciência, ele é
uma dessas bolhas de sabão em infinitos universos. Então é uma coisa que bota a gente louco. Então só tem um caminho, o caminho da integração consciencial na unidade, porque ela abriga o infinito. Esse vídeo a gente vai postar porque ele começa assim. Olha, aqui está a Terra. E vai mostrando o sistema solar, a distância que a gente está, porque o que a gente tem? A gente tem ainda o entendimento de um Deus que criou o planeta Terra. Quando a gente vive na superfície das coisas, esse Deus é um Deus externo, pode estar até representado como um pai, não é mãe, tem algumas religiões que falam isso, é só pai, mas ele é pai e é mãe, e é nós, e somos nós, e é tudo, está acima, além e em tudo. Não há nada capaz de descrevê-lo em plenitude, mas ele está espelhado em semelhança em tudo que ele cria. Então esse Deus é muito difícil de compreender, porque para nós ele ainda está muito vinculado com o planeta. Uma das formas como a gente pode fazer um exercício, que eu quero fazer já com vocês, estou chegando ali, é entendermos esse grau e esse vídeo ele vai depois ser compartilhado com vocês. Mas aqui, vamos tentar fazer hoje o nosso trabalho, a nossa meditação, pensando um pouco nisso. Eu não vou conduzir isso na nossa meditação, mas eu quero passar o conceito, para que a meditação seja baseada neste conceito. Planeta Terra e o nosso Sol, e o nosso Sol está numa Via Láctea, que é uma galáxia. Essa galáxia ele está num dos braços exteriores, ela parece um redemoinho assim, ó. Um ralo, quando a água cai no ralo da pia, né? No centro dela tem lá um buraco negro. Você sabe qual é o tamaninho da nossa galáxia? Porque em relação ao universo é tamaninho mesmo. A galáxia tem de tamanho, para eu atravessar ela, eu preciso andar na velocidade da luz 100 mil anos. 100 mil anos. E de largura 10 mil anos. Só que essa nossa galáxia tem em volta dela outras galáxias que orbitam menores. E ela é uma galáxia nem grande nem pequena. Nela, nesses 100 mil anos-luz de comprimento e 10 mil de largura, existem 400 bilhões de estrelas. A nossa galáxia vive no que a gente chama de um núcleo local. A mais próxima de nós, nesse núcleo local, fora aquelas que orbitam em volta da Terra, é a galáxia de Andrômeda, que está a 1 milhão de anos-luz. 1 milhão de anos-luz da nossa galáxia. Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. Via Láctea, Andrômeda e outras fazem parte de um aglomerado local um pouco maior, que vão a um superaglomerado de Virgem, cada uma delas com milhões de galáxias, cada uma delas com bilhões ou talvez trilhões de estrelas. Só aí já dá, porque o vídeo vai crescendo e vai mostrando como esse superaglomerado é nada na frente do universo físico, que por sua vez eu comparei aqui no início com aquela bolha de sabão, daquele aglomerado de bolhas quando a gente faz um banho, bota a espuma de banho para tomar ou quando sopra a bola de sabão. Gente, esse Deus que criou, que as pessoas dizem que ele não existe, é uma bobagem, porque elas dizem que não existe, não é o Deus verdadeiro, não é o Criador, esta consciência infinita, da qual nós somos semelhança, criação, raio, qualquer comparação que a gente possa fazer. Esse Criador é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa conceber, né, gente? Olha só, pensa só bem. Só 400 bilhões de estrelas, se ele fosse só o Criador da Via Láctea, já era grande, né? Se fosse só o Criador da Terra, já era. Mas imagine um Criador de universos, com trilhões de galáxias, estrelas e de tudo mais. Então, gente, a concepção do Criador não pode ser diminuída ao nosso tamanho. O Deus que os ateus falam que não existe é o Deus que foi criado pelo nosso ego, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela paixão original, ou pecado original de nos acreditarmos separados dessa fonte. Quando a gente se une a ela, coisas infinitas começam a acontecer e tudo muda. Nós somos capazes, a partir daí, de fazer com que esta essência divina se manifeste
e passamos a tomar o controle. Alguém colocou ali Yogananda, sonho de Deus, Yogananda fala isso também. A gente falou aqui que para que eu possa manifestar algo dentro da harmonia cósmica acima do bem e do mal, eu preciso primeiro ir a Deus. Para ir a Deus, eu tenho que mergulhar em mim mesmo. Mergulhar em mim mesmo, eu tenho que encontrar a humildade, e pela humildade, pela porta divina, eu vou começar o meu caminho. E aí eu manifesto tudo. Eu sou um criador pleno, um criador consciente. Nada pode me atingir. Tem uma música linda de Paramahansa Yogananda, ele canta um poema de Swami Rantirtha que é: ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Eu vou tentar achar a letra inteira. Quem estava na casa de Padre Pio sabe, quem vai na selfie sabe. Eu tenho isso gravado, de repente a gente vai conseguir, Maurício, colocar isso aí para a gente poder cantar, porque isso é o eu desperto. Ninguém pode me abater, ninguém pode me ferir, não é o ego falando, é o eu. Falando então nessa grandeza, vamos fazer a nossa meditação de hoje. Oração, meditação, para buscar, através dessa porta da humildade, o encontro com essa força divina, para que a gente tenha condições de manifestar, não no engano do ego, não como Bilão. Gente, o Bilão fazia magias fabulosas, o ego faz. O Bilão criava coisas, o Bilão até falava com Deus, o ego fala com Deus. Mas o Bilão não estava desperto. Ele só pôde despertar, talvez, depois que a burrinha deu-lhe aquela lição de humildade. E quando ele foi amaldiçoar, olha o ensinamento, ele não pôde, ele só bendisse, porque Israel, o ser divino em nós, o caminho direto ao divino, mãe e pai, e achar ele é inabalável. Ninguém pode me abater, ninguém vai me ferir, ninguém vai me amaldiçoar. Nós ainda estamos frágeis, submetidos a essas leis, porque nós próprios nos cedemos a elas. Nada é culpa do divino, nada é porque tem um espírito me atacando e eu estou bonzinho aqui. Não, não, não. Há um conjunto sempre de interações de força. Então eu preciso sair dessa interação, do caminho do ego, e entrar na consciência do eu. Ali eu posso dizer, eu e o Pai somos um. E eu posso cantar essa música, mas enquanto a gente não pode, a gente canta, porque enquanto a gente canta, a gente vai entrando no caminho do que a gente pode. Vamos fazer a nossa meditação de hoje, então? Eu fiz essa comparação da galáxia, da Via Láctea, porque eu quero que a gente entenda que na nossa pequenez reside uma grandeza infinita. Yogananda tem uma música também sobre a Mãe Divina, que a gente cantava sempre muito, lá na Gávea, quando o Maurício estava com a gente. E Yogananda canta uma música para a Mãe Divina que eu sou apaixonado, que ele diz: quem diz que és escura, ó minha Mãe Divina? Quem diz que és escura, ó minha Mãe Divina? Muitos sóis, muitas luas em ti estão a brilhar. Muitos sóis, muitas luas em ti estão a brilhar. No corpo da Mãe Divina brilham as galáxias e as estrelas, os planetas e os seres que habitam os universos. Então vamos fechar os nossos olhos. Eu vou ficar em silêncio, porque em nós também habita a Mãe Divina. Uns 2, 3 minutos só hoje, mas o silêncio é tão potente que 1 minuto de silêncio nos conecta com a voz. E é um paradoxo, mas o silêncio possui uma voz. Essa voz pode se transformar em fala, mas a voz do silêncio está sempre lá. Vamos fechar os olhos e entrar e mergulhar nesse silêncio em mais.
Esses 2 minutos de silêncio, certamente a todos nós que estamos aqui, nos reúne, nos conecta, nos coliga uns aos outros pela via profunda do coração. Nós podemos sentir a cada pulsar do coração físico uma emissão poderosa em todos os níveis da energia que caracteriza o santuário do nosso ser, aonde o amor brilha. Então nós vamos nos servir da respiração, o prana, que é a matriz de todo o universo físico, o prana, que é a energia matricial, de onde deriva toda a vibração que compõe as estruturas que nós chamamos de mundo material, e o ar é o grande veículo no mundo físico do prana. Então vamos respirar sentindo que esse ar fecundado pelo prana vai profundamente em cada uma das nossas células. Se estamos sentados, vamos sentir vibrar toda a estrutura do corpo físico, todas as estruturas auxiliares, melhor dizendo, coadjuvantes e que complementam o corpo físico, dependendo do ângulo que nós olhemos, podem ser também aquelas que são a matriz do corpo físico, mas tudo é um. Essas estruturas também vibram poderosamente. E as nossas emoções vão ganhando a força curadora. Esse amor traz consigo a fé, que é a certeza, é a força que nós temos inata, derivada diretamente da natureza do Criador em nós, da natureza curadora. Então vamos respirar agora um pouco, percebendo nosso corpo físico e todas as outras estruturas dos corpos sutis vibrando em conjunto, em harmonia. Cada uma das trilhões de células, cada estrutura dos chakras, que são milhares, que conectam um corpo ao outro, todos eles confluindo para a coluna central, onde estão os 7 mais 5, os principais e aqueles que estão por sobre e inferiores ao corpo físico, e as plantas dos pés como nosso contato com o solo dessa Mãe Sagrada. Hoje nós vamos experimentar um movimento de humildade que nós estamos sentindo agora. A humildade é fruto desse entendimento. Nós no ego não somos nada. No ego separado, no ego iludido, no ego que se acredita alguma coisa, mas nós no ego que entende que esse ego separado é pobre, nesse momento começa a mudar. Tudo vai mudando, porque quando eu penetro no reino da humildade, onde a pobreza do ego evidente é imediatamente transformada pelo poder da presença, na manifestação da própria grandeza, porque é quando eu não sou nada que eu sou tudo. Lembre de Juan de la Cruz, o místico cristão que dizia isso. Teresa também dizia isso, Teresa d'Ávila. Quando eu nada tenho, tudo tenho. Quando eu não sou nada, eu sou tudo. É isso que nós queremos experimentar agora. O poder que nos dá a comunhão com essa essência, que vibra em nós, que se manifesta em nós, que nos coliga uns aos outros e dispara uma energia profunda de cura. Cada uma das nossas emoções pelo seu complemento luminoso. Então vamos fazer agora um pequeno mergulho simbolizado, porque se tudo é um, nós nessa unidade
que se compreende humilde, somos tudo. Vamos nos tornar pequeninos, como se fôssemos pequenos homens e mulheres, mergulhando dentro de nós mesmos, começando por esse santuário do coração. Certamente para cada um de nós já tem a sua característica. Cada um de nós tem o seu próprio santuário interno, é um templo, uma sala, onde há cristais, luzes. A chama central deve estar lá. Mas vamos mergulhar até o chakra mais profundo, aquele aonde hoje nós trabalhamos tanto. Vamos primeiro descer um pouco mais ainda, aos 2 joelhos e aos 2 calcanhares. Vamos nos concentrar nesses 4 órgãos, vamos chamar assim, esses 4 elementos do nosso corpo. Eles nos apoiam, não é verdade? O calcanhar, os ossos complexos da estrutura do calcanhar nos sustentam sobre o chão. E os joelhos nos fazem, pela sua articulação, nos movimentar no mundo. Vamos imaginar que eles formam, os 4, um quadrado ou um retângulo. O importante é a figura ter 4 lados, unindo os 2 calcanhares, a perna ligando o calcanhar ao joelho direito, os 2 joelhos e ligando o calcanhar ao joelho esquerdo. No centro desse quadrilátero está o planeta Terra. É aqui que nós vivemos, é aqui que nós manifestamos. Vamos ver o globo terrestre ali, girando, suspenso. A nossa consciência percebe que os 7 bilhões de criaturas que ali habitam, e nós, que nesse momento estamos projetando dentro de uma unidade perfeita, essa Terra ali, somos todos participantes de uma unidade. E vamos imaginar esta Terra, iluminada por luzes que saem do nosso calcanhar, dos nossos joelhos, que se cruzam no meio, iluminada por raios de luzes, raios e raios de luzes, luzes que envolvem essa Terra. E agora, um fio dessa luz vai até o chakra básico, onde está o planeta Marte. Vermelho, poderoso, energia criadora, mas o Marte não é masculino. Mas hoje, na unidade, nós já unimos o masculino ao feminino, porque logo acima vai estar Vênus. E a luz vermelha de Marte sai do feminino, se une à luz prateada de Vênus, a estrela d'alva, e o masculino e o feminino se transformam em um só. A luz vem da Terra, une Marte e Vênus, um no chakra básico e o outro no chakra correspondente à nossa área genésica de procriação, e acende essa luz em direção ao Sol, que está no centro do nosso abdômen. Ali está o Sol. O Sol atrai os planetas próximos a nós, essa luz solar amarela, o ouro, é tocada pela luz rósea que se formou pela união do prateado branco de Vênus, o amor, a compaixão, a sexualidade sagrada e o poder e a energia criadora de Marte, todos eles embasados na força da Mãe Terra. E do Sol ascende essa luz em direção ao coração. No coração vão estar Júpiter e Saturno e os planetas todos exteriores à Terra.
Mesmo aqueles planetas que nós acreditamos, como Saturno e Plutão, que nos levam, para quem sabe a astrologia, para movimentos de desafio. É ali no coração que nós temos que enfrentar esse desafio. E a luz do coração vai unificar todas essas luzes. No nosso sistema solar, nós vamos ascender e no chakra projetado sobre o laringe, onde está a fala criadora, nós vamos ver a nossa galáxia ali representada, porque a criação que se refere ao estágio em que vivemos de consciência, onde habita o nosso planeta e onde habitamos cada um de nós, a criação, não que ela seja dividida porque ela é única, mas os co-criadores da galáxia são aqueles responsáveis pela voz "faça-se a luz". E esta galáxia está e vive em nós. A espiral da Via Láctea roda no centro da coluna que liga o nosso tórax, onde o coração vai emitindo as suas forças emocionais, purificando todas elas e criando um amor poderoso, compassivo, mas intenso. E a criação está ao nosso alcance. Essa galáxia, que por si só é um pequeno universo, está representada com suas 400 bilhões de estrelas, nesta coluna que une o nosso ser ao seu templo superior, onde estão os nossos 7 orifícios, onde está o nosso cérebro, e ali, no chakra onde a consciência crística, unida ao chakra da coroa, nos faz despertar, já não é mais apenas a galáxia, mas a Mãe Divina e o Pai Divino, unidos na grandeza do universo inteiro. Vamos representá-lo como uma esfera, com uma miríade de pontos brilhantes que envolve o nosso crânio. Cada ponto brilhante desses é uma galáxia, e ele vai crescendo, se expandindo, tomando todas as outras luzes que vêm desde a Terra lá embaixo, tomando todo o nosso corpo, crescendo, crescendo e expandindo a nossa consciência na grandeza que dali ao infinito cada um de nós vai ter a sensação. Eu não vou orientar mais aqui, cada um experimenta aquilo que é dentro da sua realidade nesse momento, sem esquecermos que somos todos um. E essa expansão nessa esfera somos nós. E esse universo que somos nós se funde a infinitos outros universos, a infinitos outros planos, a infinitos outros seres. Vamos orar uns pelos outros nesse momento. Vamos sentir a grandeza desse universo expressa em toda a plenitude, em cada um dos pontos do nosso ser, expressos por esses planetas que subiram e representaram essas forças divinas. E tudo isso é Ehyeh Asher Ehyeh. E essa expansão nos faz pela humildade, que nos leva a conhecer e a exercer a divindade. Nesse momento nós estamos exercendo essa divindade. Essa força infinita é capaz de curar, é capaz de transformar não só a nós mesmos, mas a todos aqueles a quem amamos, a todos aqueles, e mesmo não conhecendo, sabemos ser nossos irmãos. Nós podemos fazer agora um pedido pessoal por aqueles seres amados que compartilham a caminhada conosco, filhos,
pais, maridos, mulheres, irmãos, irmãs, amigos, companheiros de jornada e todos aqueles, todos que habitam esse planeta, nos faz perceber que na unidade do infinito, dos infinitos universos, a unidade do ser mais aparentemente humilde, da menor das partículas, tudo isso é Ehyeh Asher Ehyeh, a unidade viva, a cura, o poder infinito que só se manifesta quando eu sei que nada sei, quando eu sei que quando nada tenho, eu tenho tudo, quando eu sei que nada sou e, portanto, sou tudo. Vamos saborear um pouquinho mais. Vamos respirar, sentindo o corpo todo energizado. Vamos contrair a musculatura vindo lá dos pés até a musculatura do crânio, sentindo as vibrações que os amigos espirituais trouxeram para nós. E vamos abrir os olhos. Eu gostaria muito que nós aproveitássemos então esse tempo todo que a gente está tendo, gente, para poder exercer esse poder e lidar com o dia a dia. Tão difícil para cada um de nós, né? Tão difícil esse dia a dia, mas ele está nos mostrando, está nos ensinando, está nos trazendo todos os dias questões que podem ser resolvidas. Esse trabalho vicarial que eu falei lá da vaca vermelha, ele pode servir também para nós. Porque na hora que eu estou servindo ao próximo, purificando o próximo, depois que eu me purifico, no final das contas não tem mais tempo, é tudo agora, né? Então, gente, não vamos perder não. Eu vivo dizendo isso, né? A gente, cada dia é um desafio novo, cada dia é uma prova, né? E vamos fazer aquele que amaldiçoa nos abençoar, vamos transformar o ego poderoso de Bilão no Cristo, na natureza crística, infinitamente poderosa de todos aqueles que despertaram, tá? Então, gente, obrigado. Gratidão absoluta a todos vocês. Muita luz, um beijo no coração de vocês todos. Obrigado a todos. Muita luz. Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? O mundo se afasta para dar lugar a mim. O mundo se afasta para dar lugar a mim. Cheguei luz fulgurante, as sombras vão fugir. Cheguei luz fulgurante, as sombras vão fugir. Ó oceano de vida, se agora. Ó oceano de vida, se agora. Ou segue quem evapora e vai embora. Ou segue quem evapora e vai embora. Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Cuidado, ó montanhas, saiam do caminho. Cuidado, ó montanhas, saiam do caminho. Ou serão abaladas e derrubadas hoje. Ou serão abaladas e derrubadas hoje. Amigos conselheiros, não percam o seu tempo. Amigos conselheiros, não percam o seu tempo. Sigam minhas ordens, destruam a morte. Sigam minhas ordens, destruam a morte. Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Cavalgo a tempestade montado no vento. Cavalgo a tempestade montado no vento. Minha arma é um raio e meu tiro é certeiro. Minha arma é um raio e o meu tiro é certeiro. Eu sou um caçador que caça e que devora. Eu sou um caçador que caça e que devora. As matas, montanhas, a terra e o mar. As matas, montanhas, a terra e o mar. Ninguém pode
pode me abater, quem vai me ferir? Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Atrelo a carruagem, destinos e deuses. Atrelo a carruagem, destinos e deuses. Na voz do trovão eu proclamo a todos. Na voz do trovão eu proclamo a todos. Soprem, ó ventos, ressoem trombetas. Soprem, ó ventos, ressoem trombetas. Liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. Ninguém pode me abater, quem vai me ferir? Ninguém pode me abater, quem vai me ferir?